Os experimentos médicos mais infames de Auschwitz. O exercício da medicina na Alemanha de Hitler constitui um dos aspectos mais sombrios da história do Holocausto. Os nazistas atribuíram aos médicos um papel central no programa de extermínio. Estes não apenas participaram ativamente na chamada morte misericordiosa, ou seja, no programa T4, assassinando pessoas que o nazismo considerava indignas de viver, como também eram eles os que, quando as vítimas chegavam aos campos de concentração ou de extermínio, selecionavam quem morreria imediatamente e quem ainda contribuiria um pouco mais para o esforço de guerra alemão. Também foram médicos os que, apesar de estarem obrigados por juramento a salvar vidas humanas, colocaram em prática os experimentos pseudocientíficos mais repugnantes em crianças, mulheres e homens, aos quais pura e simplesmente se negava o direito à vida e à integridade física. O programa de eutanásia de adultos também foi iniciado em 1939. Todas as pessoas com enfermidades UCANA eram assassinadas em câmaras de gás e queimadas com a cumplicidade da classe médica. Os certificados de óbito mencionavam falsos diagnósticos de morte de acordo com a idade e sintomatologia anterior das vítimas. Por fim, doentes com deformidades menores, pessoas moderadamente senes e mutilados de guerra, crianças difíceis e outros casos semelhantes também eram selecionados pelos médicos para serem submetidos à eutanásia. Esse programa nazista foi responsável pela morte de pelo menos 70 mil pessoas na Alemanha até 1941, voltando-se depois ao extermínio de judeus, ciganos, poloneses, russos e alemães opositores ao regime nazista. Entre 1942 e 1945, foram realizados aproximadamente 70 projetos de pesquisa médica nos campos nazistas, conduzidos por universidades e institutos de pesquisa alemães, que incluíam numerosos tipos de experimentos com os prisioneiros. Himmler manifestou desde o início grande interesse por esse tipo de atividade. Em 1943, desejoso de proteger a experimentação, ordenou que todos os experimentos fossem submetidos à sua aprovação prévia. Himmler não se limitava a facilitar, acompanhava atentamente seu desenvolvimento, estudava os resultados e até sugeria algumas melhorias. Mas, acima de tudo, protegia os médicos, assumindo a responsabilidade por seus atos, e não hesitava em contradizer os possíveis detratores, considerando-os GTI. Aos campos de concentração foram enviados aproximadamente 200 médicos. Seu trabalho consistia em dirigir as seleções e participar nos ensaios médicos. Injeções de fenol aplicadas diretamente no coração ou intravenosas para prolongar a agonia, a inoculação do vírus do tifo, injeções nos olhos para mudar a cor, esterilizações, castrações, injeções subcutâneas que causavam tumores dolorosos, experimentos sobre as transformações do tecido muscular devido à desnutrição, foram algumas das torturas pseudocientíficas infligidas a homens, mulheres e crianças, com total e absoluta violação do Código Deontológico Médico. Muitos experimentos destinavam-se a justificar e aplicar as teorias racistas por meio da biologia e promover a supremacia e a multiplicação da raça ariana. Assim, por exemplo, 40 ciganos foram submetidos a experimentos para provar que tinham um sangue diferente. 150 mulheres e homens judeus assassinados em Auschwitz serviram para que os médicos pudessem observar as particularidades de seu crânio. No âmbito da luta racial, também se incluem os experimentos realizados com anões e gêmeos. Outros ensaios destinavam-se a desenvolver mecanismos de sobrevivência em condições extremas de grande altitude, temperaturas de congelamento ou absorção de água do mar. Também se testavam vacinas e medicamentos para combater doenças contagiosas, ferimentos ou inalação de gases químicos. Uma série de experimentos destinava-se à descoberta do método mais rápido e eficaz de aniquilar a vida humana, desde a esterilização completa das mulheres até as injeções de clorofórmio no coração das vítimas e o uso do gás Zyklon B. Todos esses experimentos, que implicavam sofrimentos insuportáveis, eram praticados em seres humanos e, evidentemente, contra sua vontade. Entre todos os médicos SS que trabalharam em Auschwitz, há um nome que deixou nos sobreviventes uma lembrança indelével: Josef Mengele, médico-chefe do campo, mais conhecido como o açougueiro de Auschwitz, ou até como o Anjo da Morte.
De 1943 até a evacuação do campo, em janeiro de 1945, foi o responsável pela morte de aproximadamente 400.000 pessoas. Era ele quem os deportados encontravam ao descer dos vagões, dirigindo a seleção inicial com um chicote na mão. Voltavam a enfrentá-lo nas seleções parciais, quando, com um gesto negligente com o dedo indicador, apontava para as vítimas, assobiando uma área de tosca. Mas, na realidade, Mengele, doutor em medicina e em filosofia, não se limitava a selecionar. Segundo o médico Miklos Niesli, que chegou a Auschwitz em maio de 1944, deportado da Hungria, com um grupo de prisioneiros formado por 26 médicos, 6 farmacêuticos e seus respectivos familiares, assim que chegavam os transportes, vários guardas percorriam as filas de prisioneiros em busca de gêmeos e de anões. Algumas mães, acreditando que seriam melhor tratadas, os entregavam sem hesitar. Ignoravam que pouco depois morreriam nas mãos de Mengele. Por isso, Mengele, assim que chegava, separava na rampa os anões e os gêmeos. Com o mesmo objetivo, os colocava na fila da direita e os levavam ao barracão dos que ainda não iam morrer, onde se beneficiavam de uma boa alimentação e boas condições de higiene para que não houvesse qualquer possibilidade de contágio entre eles e, consequentemente, não pudessem morrer separadamente. Eles têm que morrer juntos e com boa saúde. Convencido de que havia sido Sharai para descobrir a causa dos nascimentos múltiplos, Mengele permanecia horas ao microscópio e na mesa de dissecação com o avental e as mãos ensanguentadas, examinando e comparando obsessivamente. Os gritos das vítimas, a fumaça negra dos crematórios, o cheiro de carne queimada, não o incomodavam. Após cada seleção, Mengele regressava a esse inferno humano, no qual se sentia em casa. Entre os malfeitores e os criminosos, o tipo mais perigoso é o médico criminoso, escreve Niesli. A vida e a morte de centenas de milhares de pessoas estavam em suas mãos e ele não hesitou em usar seu poder de acordo com sua criminosa visão da humanidade. O testemunho de Miklos Niesli, escrito em 1946, é excepcional. Nomeado por Mengele médico-chefe dos crematórios, Niesli foi, como ele próprio relata, testemunha ocular e participante involuntário do trabalho nos crematórios de Auschwitz, nas cujas chamas desapareceram mais de 1 milhão de seres humanos. Apesar de ser prisioneiro, Niesli estava longe da situação dos demais detentos, não apenas porque sua situação pessoal quanto à alimentação, vestuário e conforto no campo era totalmente diferente, mas sobretudo pela função que desempenhava, dissecar os mortos e identificar as patologias. Além disso, como médico-chefe dos crematórios, dependia exclusivamente das ordens diretas de Mengele, de modo que passou a viver e atuar no centro da máquina de extermínio nazista. Além de seu trabalho de anatomia e de laboratório, Niesli também era responsável pela assistência médica de todo o pessoal das SS nos crematórios, cerca de 120 homens, e dos 860 prisioneiros do Sonderkommando. Podia circular pelos 4 crematórios das 7 da manhã às 19 horas. Um dia, Niesli recebe o prontuário médico de 2 gêmeos pequenos dentro de um caixão. Em seus relatos ele diz: "Levantei a tampa, dentro havia 2 gêmeos de 2 anos. Ordenei a 2 dos meus homens que colocassem os corpos na mesa de dissecação, que se encontrava dentro dos crematórios. Abri os prontuários e os examinei. Análises clínicas minuciosas acompanhadas de raios-x, descrições e desenhos que indicavam as diferentes características daqueles 2 pequenos seres do ponto de vista científico. Só faltava o laudo patológico e meu trabalho consistia em realizá-lo. Os gêmeos haviam morrido ao mesmo tempo e naquele momento jaziam lado a lado na mesa de dissecação. Eram eles, ou seus pequenos corpos, que deveriam resolver o segredo da reprodução da raça. Avançar na descoberta do segredo da multiplicação da raça dos seres superiores destinados a governar, essa era a meta. No futuro, cada mãe alemã deveria gerar em seu ventre o máximo possível de gêmeos. O projeto, concebido pelos teóricos do Terceiro Reich, era uma loucura absoluta. E aqueles experimentos foram confiados ao doutor Mengele, médico-chefe do KZ de Auschwitz, o famoso médico criminoso.
O objetivo imediato era a produção de alemães puros para substituir os tchecos, os húngaros e os poloneses, todos condenados à destruição. No dia seguinte, ao dissecar os cadáveres de 4 pares de crianças gêmeas ciganas com menos de 10 anos, Niesli faz uma descoberta que o horroriza. As 4 crianças haviam morrido por uma injeção de clorofórmio no coração, o que lhes causou morte imediata por colapso cardíaco. Os guardas SS com seus cães invadiram os barracões e tiraram todos para fora, obrigando-os a formar. Na manhã seguinte, todos já estavam transformados em cinzas. Estas ainda estavam amontoadas no pátio do crematório à espera de serem recolhidas. No entanto, por ordem expressa de Mengele, os corpos dos 12 pares de gêmeos não foram entregues às chamas. Antes de enviá-los à câmara de gás, Mengele os havia marcado com um giz especial. Nesse grupo havia gêmeos de várias idades, desde recém-nascidos até adolescentes de 16 anos. Naquele momento, escreve Niesli, estavam deitados no chão do depósito de cadáveres, corpos de crianças morenas e de cabelo preto. O trabalho de classificá-los por pares era extenuante. Eu tinha que tomar cuidado para não os misturar, pois se algo acontecesse que inutilizasse a pesquisa daqueles espécimes raros, seria eu quem pagaria com a vida. Após a dissecação, Niesli entregava os cadáveres aos membros do Sonderkommando para que os queimassem e guardava os órgãos de interesse científico para análise e seleção de Mengele. Depois, estes seriam enviados ao Instituto Antropológico de Berlim-Dahlem. Além das mortes por gás e por injeções de clorofórmio no coração, Niesli constatou a morte por disparo. Uma noite, quando ainda se encontrava na sala de dissecações, ouviu tiros no compartimento contíguo, acompanhados de gritos dilacerantes. Contou 70 disparos e, quando se fez o silêncio, foi ver o que havia acontecido. Niesli recorda. Era uma cena dantesca. Diante de mim jaziam espalhados os corpos nus de 70 mulheres. Retorcidas, banhadas no próprio sangue e no das demais, entrelaçavam-se formando um conjunto diabólico. À medida que meus olhos se acostumavam à escuridão da sala, descobri horrorizado que nem todas estavam mortas. Algumas ainda respiravam, moviam lentamente os braços e as pernas, com o olhar vidrado tentavam levantar a cabeça ensanguentada. Levantei a cabeça de uma delas, de 2 ou 3 que ainda viviam, e percebi que, além da morte por gás e injeções de clorofórmio, havia também uma terceira forma de matar, com uma bala na nuca.